Meninos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula hoje, 8 de junho de 2020. Então o livro de hoje, gente, é Vida e Matemática. É esse livrinho aqui que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Tá aqui o livrinho, página 11, atividade 1, questões 6, 8 e 13. Então, para que vocês respondam as questões corretas, é fundamental que vocês assistam às aulas, vídeo aula, no caso agora. Primeiro, é raiz quadrada dos quadrados perfeitos. Quais são os quadrados perfeitos? 0, 1, 4, 9, 16, 25 e prossegue. São os quadrados perfeitos. Como é que se escreve? Seria mais ou menos assim, raiz quadrada de 16... A leitura, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 64, 8, porque 8 vezes 8 é 64. Aí depois dos quadrados, tirando os quadrados perfeitos, os que sobram são os quadrados imperfeitos. E também tem ainda, sabemos também que não existe, não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, tá? E para finalizar o próximo momento, nós temos volume. Como é que se calcula o volume de um cubo? Primeiro, quando se fala de um cubo, nós já temos que ter em mente o quê? Que é um objeto que tem largura, comprimento e altura com as mesmas dimensões. No caso aqui eu desenhei aqui, um dadozinho. A e A. Se tem a mesma letra, significa dizer que as medidas são iguais. Se o A for 4, como é que fica o volume? A vezes A vezes A. Substituindo A por 4, fica 64. Multiplica as três medidas entre si. E a unidade é volume. Se for metros, metros cúbicos. Se for centímetros, centímetros cúbicos. Então, para se calcular o volume de um cubo, basta multiplicar as três medidas entre si. Quando se fala em cubo, nós já temos que saber que as medidas são iguais. Temos também aqui localizar pontos na reta. Gente, isso aqui já foi muito visto com vocês. Quando você pegar uma reta dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar o zero. Onde é que o zero está? Localizar o zero. Procura o zero. Encontrado o zero, você já sabe o quê? Que à direita estão os números positivos e à esquerda os negativos. E depois descobrir a sequência. Veio uma atividade com os meninos ali que a sequência era assim, 0, 100, 200, ou seja, é de 100 em 100. Descubra a sequência. Existe uma sequência organizada. Tanto é 0, 100, 200 para a direita, como é 0, menos 100, menos 200 para a esquerda. Ok? Mais uma vez. Primeira coisa, localiza o zero. Segunda coisa, à direita os positivos e à esquerda os negativos. E para finalizar, descobrir a sequência. É de 2 em 2? É de 10 em 10? É de 100 em 100? É de 200 em 200? Existe uma sequência organizada. Tá? E para finalizar, tem uma tabela para vocês completar mais ou menos assim. Se o A é 4, eu multiplico 2 vezes A, 2 vezes 4, 8. Raiz quadrada de 4, 2. E se o A é 4, 4 vezes 4, 16. Entendido o processo? Tem uma tabela aí bem grande para vocês completarem. Descobrir o valor de cada letra. A primeira aí da atividade aí é um A. A4. Então, 2 vezes 4, 8. Raiz quadrada de 4, 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Aí vocês vão concluir completando o restante da tabela que tem aí no livro de vocês. Questões 6, 8 e 13. Por hoje é só isso e tenham todos uma boa tarde e boa atividade.